Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender um pouco mais sobre a aba Controles de Efeitos e também vamos aprender a como inserir um texto no nosso vídeo. Então vamos começar. Eu vou aqui no meu projeto de mídia e vou arrastar uma imagem para a minha timeline, um vídeo e também um áudio. Feito isso, eu vou dar um clique aqui no meu vídeo e vou aqui na aba Controles de Efeitos. Feito isso, nós temos algumas opções aqui e nós podemos movimentar o nosso vídeo, mexer na posição dele. Nós podemos alterar a sua escala, ou seja, deixar maior ou menor. Nós podemos rotacioná-lo. Isso aqui eu também poderia fazer vindo aqui na tela do monitor de programa e clicando duas vezes. Feito isso, vai aparecer aqui na lateral essa borda azul, onde eu posso mover. Posso rotacionar, etc. Posso alterar também o ponto de ancoragem. Se eu colocar, por exemplo, bem aqui, quando eu rotacionar por aqui, a rotação vai ser baseada naquele ponto de ancoragem. Se eu aumentar também a sua escala, a escala vai ser alterada a partir do ponto de ancoragem. Eu posso alterar a opacidade também. Então, basicamente, são essas as opções aqui para o vídeo, no controle de efeitos. Se eu quiser retornar ao estado original que ele estava, eu posso vir aqui nessa setinha e colocar em redefinir parâmetro. Então, eu vou redefinindo individualmente cada um deles. Ou poderia vir aqui nesse, que é o primeiro de movimento, e ele redefiniria todos que estão abaixo aqui de movimento, até esse aqui de opacidade. Aí o de opacidade já é outro. Mais adiante eu vou explicar sobre esses quadradinhos que estão aqui. Eles são os keyframes. No momento eu não vou abordar nada sobre ele, mas mais adiante eu irei falar. Em outras aulas, no caso. Certo. Agora vamos novamente aqui na imagem. Vamos voltar novamente aqui na nossa timeline. Eu vou clicar aqui na imagem e como podemos ver, é basicamente a mesma coisa, o controle de efeitos, como estava lá no vídeo. Eu poderia também vir aqui na tela e alterar. Ou vir aqui pelo controle de efeitos. Aqui no áudio é o que vai ser diferente. Aqui nós podemos alterar o volume. Aqui em nível, podemos aumentar o número de dBs ou diminuir. Aqui em volume do canal, eu poderia aumentar o volume só de um lado da caixa de som, ou seja, do lado esquerdo, aumentar ou diminuir, e também fazer a mesma coisa para o lado direito. Certo, agora vamos ver como inserir um texto. Eu vou excluir aqui os arquivos da minha timeline. E a primeira forma que você pode inserir um texto é vindo aqui na aba Ferramentas, clicando aqui nesse T, que é a ferramenta de texto, e depois indo aqui na tela e dando um clique. Feito isso, você já pode digitar. E agora, indo aqui em Controles de Efeitos, nós também podemos modificar as configurações do nosso texto. Eu vou vir aqui em Texto, nessa setinha aqui ao lado, e aqui você pode alterar a sua fonte. Vou selecionar aqui todo o meu texto. Ainda aqui nessa caixa eu posso modificar a minha fonte. Posso alterar o tamanho da minha fonte. O alinhamento, dentre outras coisas. Posso alterar aqui a cor também do meu texto.
Podemos colocar um traçado, ou seja, uma borda nele. Vamos colocar aqui azul. E aqui vamos aumentar o tamanho do traçado. Podemos também colocar um plano de fundo nesse texto. E ficaria mais ou menos assim. Certo? Então, aqui no transformar, nós também poderíamos modificá-lo. E se a gente clicar aqui no texto, selecionando a ferramenta de seleção, depois clicando aqui no texto, nós podemos arrastá-lo, alterar o seu tamanho, alterar o seu ponto de ancoragem também. Dentre outras coisas. Então, vou voltar aqui no meu controle de efeitos, vou desativar o traçado e o plano de fundo, deixar somente o texto. O nosso texto ele também possui um plano de fundo transparente, que é essa outra aba que tem aqui, que é a vídeo. Então, se eu vir aqui em movimento, você pode ver que tem um traçado ao redor da minha tela. Ou seja, esse aqui é o plano de fundo onde fica o texto. Ele corresponde ao tamanho da nossa sequência. Então, eu também posso alterar o tamanho desse plano de fundo. E ele vai também alterar o tamanho do texto. Mas o meu texto ele só vai aparecer dentro dessa área. Então, por exemplo, se eu voltar aqui novamente em texto e alterar o tamanho da fonte, a partir dessa parte aqui, que é o limite do meu plano de fundo, o texto não vai ser exibido. Então é isso. A segunda forma, vamos apagar aqui. A segunda forma, você poderia simplesmente apertar Ctrl T. E aqui vai aparecer o seu texto. Você poderia vir aqui em Gráficos. E depois ir aqui em Editar. E você vai ter aquelas mesmas configurações que você tinha aqui em controles de efeitos, só que visualmente melhores organizadas para você poder personalizar o seu texto. Vamos voltar aqui agora para a edição. E agora vamos ver a última forma. A terceira forma é você vir aqui em Arquivo, depois vem aqui em Novo e clica aqui em Título Existente. Feito isso, você pode dar um nome para o seu título. Eu vou deixar título 3, vou dar OK. Vai aparecer essa interface e aqui você vai ter diversas opções para personalizar o seu texto. Então, eu vou vir aqui na ferramenta de texto, vou digitar alguma coisa aqui. Nós podemos modificar o alinhamento por aqui. Podemos centralizar essa nossa caixa através desses botões. Podemos também utilizar alguns estilos de títulos já pré-definidos. E aqui na lateral da direita, eu posso modificar diversas outras coisas. Por exemplo, aqui a opacidade. Temos também o espaçamento, etc. Voltando novamente para cá, nós também podemos colocar formas geométricas. E tem uma ferramenta muito interessante, que é essa aqui, que é a ferramenta tipo de caminho. Você pode desenhar, por exemplo, uma curva e depois digitar o seu texto nela. Depois de você ter personalizado todo o seu texto, você pode sair aqui e depois você vem em Projeto de Mídia e o seu título, no caso meu é o título 3, estará aqui e você pode arrastar para a sua timeline.
Como podemos ver, o texto que nós criamos agora está aqui. Se eu quisesse modificá-lo, eu venho aqui no meu projeto de mídia, clico 2 vezes, e aqui podemos voltar novamente para essa interface. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.